noite, boa tarde. Como vocês podem ver, eu vou começar o vídeo com um pouco de ruído no fundo, né? Porque tá tendo uma obra aqui perto de casa, mas não queria deixar de fazer esse vídeo hoje, então eu peço desculpas e espero que dê pra entender, né? Esse é meu primeiro vídeo, então eu vou começar me apresentando um pouco, né? Eu me chamo Valesca, sou estudante de Engenharia Mecânica, faço técnico em teatro e sou aluna, né, educanda na Unidade Pedagógica em Agroecologia. Como vocês podem ver, todas essas áreas, né, são um pouco distantes, assim, do tema que eu vou estar falando hoje, que eu vou estar lendo para vocês. Mas primeiro, então, esse vídeo de introdução, né, eu gostaria de justificar um pouco os motivos pelos quais eu estou fazendo isso. E também pedir um pouco de compreensão, né? Porque caso eu venha fazer algum comentário que não esteja totalmente certo, né? Que vocês tenham esse entendimento, mas que também eu vou estar lendo a obra de forma integral, né? Em sua forma integral, e vocês podem estar conferindo diretamente o que o autor disse pela obra, né? Não precisam se guiar apenas pelo que eu estou comentando também. E, em segundo lugar, eu queria dizer que o objetivo de eu estar gravando esse texto, esse livro, né? Pois eu pensei bastante, né? Desde da declaração que algumas centrais sindicais fizeram sobre fazer um 1º de maio virtual e convidar certas figuras, né, para estarem presentes. E, enfim, figuras muito problemáticas e que, do meu ponto de vista, não representam de fato o interesse dos trabalhadores e faz com que a data perca, né, toda a sua força histórica, perca o seu objetivo. Então, na minha indignação, né, individual, eu pensei, bom, se eles vão fazer isso e a gente está nessa situação de quarentena, onde a gente não pode organizar atos, a gente não pode ir para as ruas, o que eu posso fazer também para contribuir, né, e, sei lá, de certa forma, até prestar alguma homenagem a essa classe que vai estar sendo colocada no foco, né, no dia 1º, que é a classe trabalhadora, que são os trabalhadores do meu país e de todos os países do mundo. Então, me veio à mente gravar esse vídeo, né, para que esse material ele seja mais acessível e, quem sabe, não ajude, né, outras pessoas a estarem se organizando e que a gente venha ter lutas mais efetivas mesmo pelo direito dos trabalhadores, que é uma coisa que no Brasil hoje a gente tem enfrentado diversas dificuldades. Então, depois dessa introdução, né, eu queria só dizer que eu comecei a ler esse livro, que é o Manifesto do Partido Comunista, e hoje é mais conhecido como Manifesto Comunista, com meu pai, né, há mais ou menos uma semana, e eu percebi como a leitura foi boa também para tirar algumas dúvidas, sabe? Porque essa retórica, né, esse discurso de que o comunismo é mal, de que comunista come criancinha e todas essas coisas que a gente escuta falar, né, geralmente parte de pessoas que não sabem, né, o que é o comunismo, não sabem qual foi o desenvolvimento histórico desse conceito, não sabem quais são as principais pessoas que falam sobre o comunismo. Então, nesse sentido, né, eu tomei essa liberdade de gravar esse conteúdo e eu espero que seja útil, né, para outras pessoas que talvez não tenham tempo, não tenham também o interesse ou não tenham facilidade para fazer esse tipo de leitura, né? Não é uma leitura tão trivial assim, mas é possível ler, é possível entender, e eu acho que quanto mais a gente se debruça, né, nesses clássicos, nesses materiais clássicos, mais a gente pode se aproximar da real união, né, união dos trabalhadores e da real estratégia também que vai levar a gente a conquistar de fato esses direitos, né? Então, é mais ou menos por isso. Dizer também que na minha turma de teatro, né, de técnico em teatro, a gente tem feito algumas leituras dramatizadas, mesmo à distância, então eu acredito que possa ajudar um pouco, né, para que esse texto ele fique um pouco mais interessante na leitura em si. Então, vou deixar espaço aí aberto também para críticas, enfim, dúvidas ou até apontamentos também, né, de coisas que eu possa ter dito errado. Então, falar um pouquinho sobre o próprio, sobre o livro em si, né. Eu vou pegar minha colinha, já que vocês vão se acostumar a me ver lendo, né, pelo menos nesses próximos vídeos onde eu vou estar lendo o manifesto.
E vou colar um pouco rapidinho, só para não correr risco, porque eu não sei editar vídeo, viu, gente? Então, peço desculpas por isso também. Então, vamos lá. O Manifesto do Partido Comunista, né? Ele foi escrito por Marx e Engels, que eram, na época e até hoje, conhecidos como grandes representantes do pensamento socialista científico, né? Isso ele vai falar um pouco também no próprio manifesto, pois na época haviam várias formulações e teorias a respeito do que seria o socialismo, do que seria a superação da sociedade burguesa e do capitalismo, enfim. E Marx e Engels eram, então, esses principais representantes, né, do pensamento socialista científico. E ele foi escrito em 21 de fevereiro de 1848, a época da Primavera dos Povos. Não sei quem se lembra de ter estudado isso em história, mas foi uma série de movimentos revolucionários que aconteceram na Europa, né, nesse período, a partir de uma grave crise econômica que iniciou na França. E, infelizmente, né, todos esses movimentos revolucionários, eles encontraram seu fim no ano seguinte, em 49, mas, de qualquer forma, foi um momento muito importante de disputa, né, e eu acredito também que por isso que esse material ele foi escrito. E quem formulou esse material? Não foi só Marx e Engels, né, eles organizaram, escreveram, mas ele foi forjado no seio da Liga dos Comunistas. A Liga dos Comunistas foi uma primeira iniciativa, né, de fazer esse movimento socialista comunista internacional, de forma internacional, que abrangesse vários países e vários representantes de vários países. Então o manifesto ele surgiu, né, como iniciativa para expressar o programa e os propósitos dessa liga, né? Porque na época já existia bastante difamação e muitas mentiras, muita perseguição a qualquer pessoa que defendesse os ideais comunistas e socialistas. Então, como muitas inverdades eram ditas, esses representantes viram a necessidade, e esse era um material panfletário, né? Então ele era panfletado na porta das fábricas e ele tinha justamente essa função de explicar para as pessoas o que seria o Partido Comunista, o que defende o Partido Comunista de fato, o que é o comunismo, e a gente vê como isso ainda é atual, né? Como a gente ainda precisa de pessoas de fato defendendo e falando o que é isso. Agora um pouco mais sobre a organização do material. Ele é dividido em 4 partes e uma breve introdução. Essa breve introdução eu já vou ler agora ao final desse vídeo introdutório, e os próximos eu vou fazer um vídeo para cada, porque lendo para o meu pai eu percebi que fica muito grande, vai ficar muito cansativo. Então eu vou pedir para vocês, né, quem tiver interesse, que veja os próximos vídeos dessa série, digamos assim, né? Eu nem sei como chamar, porque minha intenção não é continuar fazendo vídeos, mas quem sabe. Então, os próximos quatro tópicos, o primeiro chama Burgueses e Proletários, onde ele aborda justamente a relação entre essas duas classes, ele define essas duas classes e fala um pouco do surgimento, né? Como surgiu essas duas classes. Mas não é um material muito aprofundado nesse sentido. Até depois posso indicar outros que eu tenho lido no momento, inclusive de Marx mesmo, e que são mais interessantes nesse sentido. Vamos lá, vou começar a leitura. Manifesto do Partido Comunista. E aí tem um asterisco, né, que é uma rúbrica, e eu já vou ler essa rúbrica. Este texto é uma reprodução de O Manifesto Comunista, 150 anos depois, publicado pela Contraponto Editora e Editora Fundação Perseu Abramo, 1998. Tradução: Vitor Hugo Klasbrun, professor titular do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense. Escrito entre dezembro de 1847 e janeiro de 1848, o manifesto foi impresso e publicado pela primeira vez em Londres, entre fevereiro e março deste último ano. Esta tradução, feita diretamente do alemão, aí Marx, Engelswerk, que é trabalho, né, em alemão, Institut für Marxismo-Leninismus, Berlim, 1972, se baseia no texto da última edição, que foi revisada por Friedrich Engels em 1890. Ela contém pequenas alterações em relação às edições anteriores. Então, para que vocês saibam, né, exatamente qual é o material que a gente está lendo. Autores: Karl Marx, Friedrich Engels. Inclusive, só um comentário bem aleatório, é que eu falo alemão, né? Eu vivi um tempo pelo Ciências Sem Fronteiras, que é um programa que infelizmente acabou. Vivi um tempo na Alemanha,
Então, um ou outro termo que possa vir a aparecer em alemão, eu vou tentar também trazer alguma perspectiva na tradução desse termo, que eu acho um tema muito interessante. Vou voltar à leitura, desculpa, gente. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa se uniram em uma santa aliança difamatória contra ele. O Papa e o Czar, Metternich e Guizot, radicais franceses e policiais alemães. Qual partido de oposição não foi qualificado de comunista por seus adversários no poder? Qual partido de oposição, por sua vez, não lançou de volta a acusação de comunista, tanto a outros opositores mais progressistas quanto a seus adversários reacionários? Duas conclusões decorrem desse fato. Aí a primeira conclusão, né? O comunismo já é reconhecido como força poderosa por todas as potências europeias. E aí ele segue para a segunda conclusão. Já é tempo de os comunistas exporem abertamente sua visão de mundo, seus objetivos e suas tendências, contrapondo assim o manifesto do próprio partido à lenda do espectro do comunismo. Nessa frase ele diz justamente isso, que o manifesto do partido ele vai servir para contrapor mesmo, né, para ir de encontro à visão que era distribuída a partir do comunismo e do Partido Comunista. Então ele vai vir e vai falar, não, o Partido Comunista é isso, defende isso. Com este objetivo, reuniram-se em Londres comunistas de várias nacionalidades e esboçaram este manifesto, que será publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham podido aproveitar e vamos para os próximos vídeos.